Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, eu venho fazer um vídeo contra o calvinismo, contra essa doutrina herética, essa doutrina narcisista que impõe um falso Deus aos que creem nessa doutrina. Por que eu digo isso? Porque eles estão colocando uma imagem de um Deus falso para nós. Para quem crê, melhor dizendo, nessa doutrina, e muitas pessoas dentro da igreja de Cristo estão caindo nessa baboseira da doutrina calvinista e vão perder galardão no reino de Deus. Por que vão perder galardão? Porque eles estão crendo nessa falsa doutrina, eles estão achando que Deus faz acepção de pessoas, sendo que a palavra de Deus é clara e diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que o calvinismo crê? O calvinismo crê que Deus já separou, antes da fundação do mundo, pessoas para serem jogadas no inferno, jogadas no lago de fogo e enxofre, e pessoas para serem salvas. Ou seja, é como se Deus fosse um tirano, aquele cara que controla o boneco, né? Que controla o boneco de ventríloco, que controla a marionete. Eles estão achando que Deus é o cara que controla a marionete. E nós somos marionetes. Isso é o maior erro, o maior pecado. É o calvinismo determinar isso e fazer um monte de gente crer essa doutrina errada. Tudo por uma má interpretação bíblica. Uma má interpretação de um texto que está lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28, que eu vou ler aqui para vocês. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que o predestinou, esses também chamou. E os que o chamou, esse também justificou. E os que justificou, esse também glorificou. O que o texto está dizendo aqui? Sobre a predestinação. Pessoal, a predestinação não significa que uma vez salvo, salvo para sempre. Que uma vez que Deus tenha predestinado você para ser eleito, é eleito para sempre. Existe como perder a salvação, existe como não confirmar essa eleição. Quer um exemplo disso? Judas. Judas era ou não era um eleito? Era. Tanto é que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus para ser um discípulo. Mesmo ele sabendo do caráter de Judas, que Judas era ladrão, que Judas roubava as ofertas do gasofilaço, ele escolheu Judas. Ele escolheu Judas para Judas ser um eleito. Mas Judas não confirmou a sua eleição. Ele não confirmou, ele não perseverou até o fim. Pelo contrário, ele se apostatou da fé, traiu Jesus, preferiu trair Jesus por dinheiro, pelo amor do dinheiro, por amor a Mamon, por amor a esse mundo, as coisas desse mundo, as riquezas desse mundo. Foi aí que foi a queda de Judas. Ou seja, Judas caiu por amor ao dinheiro. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas estão perdendo a sua salvação. E isso os calvinistas não aceitam. Eles não aceitam que a pessoa perde a salvação. Eles dizem que a pessoa não perde a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora me diga, por que de orar? Se eu tenho a certeza da minha salvação, se realmente fosse assim, uma vez salvo, salvo para sempre, a gente não precisava orar.
a gente não precisava ler a palavra, a gente não precisava se esforçar, praticar o evangelho, porque não precisava. Porque se Deus predestinasse alguém para ser salvo, no quesito de salvação mesmo, de escapar da condenação eterna, se Deus determinasse quem vai ser condenado e quem não vai ser antes da fundação do mundo, então não precisava do esforço humano. Ou você já sabia que você era um condenado e aceitava isso e se desgraçava de vez, podia já se suicidar porque já sabia da sua condenação, ou você só esperaria, se você soubesse que você já era um eleito, já era um salvo, você só esperaria você morrer para você confirmar a eleição, sem precisar de nada, de esforço. Mas a Bíblia não diz isso. Os calvinistas estão interpretando errado a palavra de Deus. Os calvinistas estão com a visão cegada. Esse texto não está falando de salvação. Esse texto está falando de eleição. Salvação e eleição são duas coisas diferentes. Salvação é você se salvar, escapar da condenação do lago de fogo e enxofre. Eleição é você ser eleito para ser igreja. Tanto é que existem dois tipos de salvação. A salvação da igreja, dos eleitos, dos filhos de Deus, dos servos de Jesus, e a salvação das nações. Quem estuda o Evangelho do Reino sabe disso que eu estou falando. Porque nações serão salvas, nações restarão no final, que não aceitarão a marca da besta, que não aceitarão o governo anticristo, e vão entrar no milênio como nações, serão salvos, ou seja, se salvarão neste mundo, se salvarão desse sistema e entrarão no milênio como nações. Um tipo de salvação. Outro tipo de salvação é o nosso tipo de salvação, a salvação para a igreja. E aí sim, Deus predestinou pessoas antes da fundação do mundo para serem igreja, ou seja, todas essas pessoas que receberam o evangelho e creram no evangelho, Deus já sabia antes da fundação do mundo que isso aconteceria. E Deus já tinha escolhido cada um de nós para isso. Para a gente crer no evangelho e crer e receber o evangelho e pregar o evangelho às pessoas, passar para a frente, fazer discípulos, se tornar igreja. Deus já sabia antes da fundação do mundo disso e já tinha estabelecido isso. Ele predestinou assim, para sermos eleitos. Mas o que não significa? Não significa que Deus estabeleceu quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Mas o fato dele ter escolhido nós antes da fundação do mundo não significa de forma alguma que a gente não possa perder a salvação. Se a gente se desviar da fé, se a gente tomar rumos errados, mesmo conhecendo o evangelho, mesmo a gente conhecendo a verdade, ser limpo pelo Espírito da verdade, se a gente se desviar, apostatar da nossa fé, a gente vai perder a salvação. Ou seja, a doutrina calvinista é uma porcaria, é uma desgraça. Não existe outra palavra para descrever a doutrina calvinista como uma desgraça, que está afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, que está afastando as pessoas do reino de Deus, que fará muitos perderem galardão no reino. E se entrar no reino, porque muitos nem vão entrar no reino por causa dessa doutrina. Porque é uma doutrina contra o reino de Deus. E aqui vão vários versículos que destroem completamente essa doutrina maluca, essa doutrina doida, uma doutrina retardada. Vamos para Marcos capítulo 13,
versículo 13. Olha só o que o Senhor Jesus falou aqui. Vamos no contexto. No 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Falando da última semana, da perseguição que haverá. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se Deus já tivesse escolhido pessoas para a salvação e determinado, esse fulano vai ser salvo, não necessitaria a gente se esforçar, a gente perseverar até o fim para ser salvo. Ou seja, seria uma contradição do Senhor Jesus falar que vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Ou seja, Jesus estaria sendo contraditório se ele falasse isso. Mas em tempo algum na Escritura fala que Deus determinou quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Mas fala que Deus predestinou pessoas para a eleição. Eleição para serem igreja. Por que fala isso? Ou seja, as pessoas que nasceram, os que nasceram e se tornaram igreja, não foi, digamos assim, a vontade humana para que aquelas pessoas nascessem. Não dependeria dos pais ali terem a relação sexual para aqueles filhos nascessem e lá no futuro se tornarem igreja. Mas foi o próprio Deus que estabeleceu que aquela pessoa viria ao mundo. Foi a vontade de Deus que aquela pessoa viesse ao mundo e lá no futuro se tornasse cristão, se tornasse igreja de Jesus. Foi pela própria vontade de Deus que isso aconteceu. Ou seja, nada e nem ninguém podia impedir o nascimento de um eleito. Mas depende de nós confirmarmos a eleição, se a gente perseverar até o fim. Se a gente perseverar até o fim, essa eleição vai ser confirmada. Vai ser confirmada. Mas tirem de uma vez por todas essa ideia calvinista da mente de vocês que uma vez salvo, salvo para sempre. Não! Vocês precisam se esmerar, vocês precisam continuar na fé, continuar obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque aí sim vocês serão salvos. Vamos para outro texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, se eu não me engano. Vamos ao texto aqui. Olha, é cada coisa que esses pastores calvinistas pregam, cada baboseira, cada heresia que chega a dar asco na nossa mente. Porque, olha, ou doutrina de demônio, ou doutrina de demônio. Aí foi o próprio Satanás que colocou na mente desses pastores essa doutrina, porque uma doutrina falsa dessa, uma doutrina sem caráter, sem escrúpulo, que coloca Deus como um tirano, que lança pessoas no inferno e salva quem ele quer. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. A gente que decide se a gente quer ou não ser salvo. É a gente. Deus escolheu sim pessoas. Predestinou sim pessoas para serem eleitos. Mas se a gente não quiser ser salvo, se a gente quiser se desviar do caminho e quiser perder a salvação, é a gente que decide. Através do nosso livre-arbítrio. Porque Deus não é um tirano que impõe a sua vontade. Mas Deus deixa-nos com o livre-arbítrio para a gente decidir se a gente quer ou não obedecer a Ele. E o texto diz assim, no capítulo 2 da carta à igreja de Esmirna,
2, versículo 10, lá em Apocalipse. Não temas as coisas que estáis para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, aqui fala um texto lá para a grande tribulação, né? Que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para a gente ser tentado. E se a gente for fiel até a morte, Jesus vai nos dar a coroa da vida. Ou seja, precisa da perseverança para a gente ser fiel, para a gente continuar fiel até o último momento da nossa vida. Ou seja, cai de uma vez por todas essa heresia, uma vez salvo para sempre. Por isso que vocês têm que entender que o calvinismo é uma doutrina de demônio, gente. Olha a heresia que eles pregam. Olha o quão avesso é a palavra de Deus. A palavra de Deus aponta uma coisa, o calvinismo aponta outra coisa completamente ao contrário. Vamos para o texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 5. Tem muita gente que diz, muitos desses calvinistas falam que Jesus morreu para o seu rebanho, morreu só para a sua igreja, ele não morreu para todos. O sacrifício de Jesus não foi feito para todos, eles falam, porque eles querem defender as suas doutrinas erradas e demoníacas, querendo estar certos, né, nos seus pensamentos. E aí eles precisam inventar essas coisas. Eles precisam inventar. E no invencionismo deles, eles falam que o sacrifício de Jesus não foi para todos, mas foi somente para a igreja. Porque se o sacrifício de Jesus fosse para todos, todos seriam salvos. É isso que eles falam. Olha o grau da heresia deles, né? Se o sacrifício de Jesus fosse para todos, todos seriam salvos. Ninguém se perderia. E aqui está um texto chave. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Para dar um tapa na cara desses calvinistas. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por quem? Por alguns? Não. Um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ou seja, Jesus morreu por todos. Ele morreu por todos, por todo mundo. Agora, se todo mundo cresce nele e no seu sacrifício, todos seriam salvos, literalmente. Mas nem todos creem. Muitos poucos creem, aliás. Mas se todo mundo cresce no Evangelho e cresce no sacrifício de Jesus, todos seriam salvos. Essa é a verdade. E essa ideia calvinista que diz: se o sacrifício fosse para todos, todos seriam salvos, está completamente errada. Por quê? Porque se todos quisessem ser salvos, todos seriam. Porque o sacrifício foi para todos. O sacrifício de Cristo foi para todos. E por último, o texto que está lá em João, no capítulo 3, no versículo 16. João 3,16. Esse texto todos vocês conhecem. Um texto que dá um tapa, outro tapa bem dado na cara da doutrina calvinista, porque eles creem nessas doutrinas de demônios, né, que não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido a não ser tirar as pessoas do foco
e da verdadeira fé. João 3,16. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou alguns? Não. Deus amou só a igreja? Não. Deus amou só o seu rebanho? Não. Deus amou o mundo. O sacrifício de Jesus foi para todos. E se todos não creem, o problema não é de Deus. O problema não é do sacrifício. O problema não é de Jesus. O problema é da pessoa que não crê. Deus não pode obrigar a pessoa a participar da comunhão, a comungar dessa fé de Jesus. Mas se a pessoa não crê, o problema é dela. Mas Deus morreu, Jesus morreu para todos. Então, vejo o quão grave é a doutrina calvinista. Vejam o quão herege é essa doutrina. E o quanto ela tem afastado pessoas do caminho de Deus. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer muito mais vídeos assim, batendo nessas falsas doutrinas. Vamos trazer outras doutrinas, outras seitas de Satanás por aí, para a gente expor o erro deles e levar vocês a entenderem o verdadeiro evangelho. Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem o like aqui, ajudem, dê uma força no canal. Ative o sininho das notificações para vocês receberem novos estudos. Deus abençoe a todos vocês. E nunca esqueçam disso. Deus ama quem ama a sua palavra. Amém.